Definição e critérios diagnósticos da deficiência intelectual. Sim, pode ser dessa forma, você falando, e quem tem deficiência intelectual lá concentrado no que ela está falando. Esse daqui foi um exemplo bem prático. O que? O aluno está lá bem concentrado e você falando e ele lá, ó, nada. Então, é muito comum isso na deficiência intelectual, tá certo? Vou colocar aqui pra gente continuar. Opa, pronto. Então, precisamos entender que a deficiência intelectual, ela é muito mais do que um simples diagnóstico. Mas nós precisamos também aprender quais são os critérios diagnósticos para a gente conseguir, principalmente, estar lidando melhor com essa criança, tá? Com esse adolescente ou com esse adulto, quem você esteja atendendo. Então, segundo a Associação Intelectual, a deficiência intelectual é caracterizada por quê? Três opções, três tipos. Limitações significativas no funcionamento intelectual, limitação no comportamento adaptativo e manifestação antes dos 18 anos. É isso, tá? E é muito comum a manifestação dos 6, 7, 8 anos, que é quando essa criança está iniciando o primeiro ano, a alfabetização, iniciando essa vida de leitura escrita, iniciando o seu momento de letramento, tá certo? Então, é muito comum aparecer, tá certo? Então, segundo o DSM-5, que é o manual de diagnósticos mentais, está no número 5. Estamos esperando sair o 6. Esse vídeo eu estou gravando em 2026. E aí, a deficiência intelectual é o transtorno de desenvolvimento intelectual. Primeiro, ela foi chamada de retardo mental. Depois, transtorno de desenvolvimento intelectual, até se tornar uma deficiência intelectual. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é uma deficiência do neurodesenvolvimento, assim como o autismo. E aí, ela tem características como déficits nas funções intelectuais, deficiência intelectual, não, intelectual. Déficit no funcionamento adaptativo e também no início do período do desenvolvimento, tá? E o ponto técnico essencial aqui é que o diagnóstico não é baseado apenas no QI, certo? Que é o coeficiente de inteligência. Ele exige uma análise de funcionalidade do indivíduo no dia a dia. Existem os testes que o neuropsicólogo faz, que consegue detectar, certo? Porque o diagnóstico, ele é clínico. Então, não tem como você fazer um exame e dizer que é deficiente intelectual, certo? Então, existe sim esses testes, que são testes clínicos, com o neuropsicólogo que ele aplica, o VISC e o VAIS, dependendo da idade. Então, para o diagnóstico de deficiência intelectual, são 3 critérios obrigatórios, certo? Então, vamos chamar eles de critério A, B e C, certo? Para ficar mais fácil aqui nosso entendimento. Então, o critério A é um déficit nas ações intelectuais. O que envolve esse déficit? Raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato e o principal, aprendizagem acadêmica, por isso que a gente detecta muito na escola. E a avaliação? Testes padronizados de inteligência e QI e avaliação clínica, certo? Avaliação clínica como? Como é a autonomia dele, como é que ele se comporta, como é que ele aprende. Então, tudo isso vai ter na avaliação clínica. Pelo menos deveria ter. Critério B é o funcionamento adaptativo. O que é esse funcionamento adaptativo? Leitura, escrita, matemática, linguagem e conhecimento acadêmico. Sempre vai ter o meio acadêmico, que é o escolar, né? Dentro para esses diagnósticos, certo? Para esses critérios. Mas o critério B, ele também vai ser dividido em outros, não só o conceitual. Ele tem o social, que é a interação interpessoal, responsabilidade social e o julgamento social. Aquela história, esse aluno é muito ingênuo. Vamos ver o que é essa ingenuidade aí. E no prático, que é autocuidado, organização da rotina e uso de recursos do cotidiano. Esse é o critério mais importante hoje, que é o critério B. Porque o critério B
Na psicologia, a gente chama de padrão ouro. O que seria o padrão ouro? É que realmente ele tem a fidelidade de resposta acima de 90%, certo? E aí, junta-se tudo isso, faz-se os testes, faz-se a avaliação clínica, que são várias perguntas que faz para a criança, para os pais, certo? Para a família, para a escola também, para os professores. Então, é uma avaliação muito completa. E o critério C, que o início do período do desenvolvimento é antes de 18 anos, certo? Então, esse é um critério clínico C. E o diferencial da deficiência intelectual adquirida na vida adulta. Exemplo, o critério C é muito utilizado para detectar se esse adulto tem Alzheimer. Sim, o critério C é mais voltado para quem tem Alzheimer, certo? Que vai, ao longo do tempo, se comprometendo cada vez mais. A memória não vai mais funcionando, as funções locomotoras também não. E aí se utiliza-se também o critério C, principalmente em adultos, tá? E a classificação do DSM-5 é o quê? Leve, moderada, grave, profunda. E base, funcionamento adaptativo é base, certo? E aí, esse funcionamento adaptativo, ele é basicamente o quê? Todo o aprendizado acadêmico escolar, certo? Então, todos eles. Então, o critério, o padrão ouro hoje é o critério B. E também é muito comum o funcionamento adaptativo ser principalmente avaliado. Não é só o QI. O QI fica mais assim para o final, para tirar assim, a última dúvida. E também porque é obrigatório, tá ali no meio dos testes, sabe? Mas o funcionamento adaptativo e todo o resto, ele já dá a resposta, tá? O que não pode faltar no diagnóstico, uma avaliação multiprofissional, que é o que não acontece hoje, certo? Por quê? Não só por falta de profissionais, mas os profissionais que têm ainda estão cobrando um valor muito alto. Por quê? Porque a procura é grande. Então, como a procura é grande, eu vou cobrar mais. Então, é muito difícil pessoas de baixa renda, pessoas não conseguirem esse diagnóstico. É tão um pouco mais difícil porque as pessoas, elas não têm também o conhecimento de que o neuropsicólogo vai conseguir fazer todos os testes, descartar várias opções, certo? É no neuropsicólogo que ele consegue definir se a pessoa tem só deficiência intelectual, tem autismo com deficiência intelectual, tem mais alguma coisa atrelada, certo? Então, é bem importante o neuropsicólogo, certo? Só o neuropsicólogo e os médicos, né, psiquiatras e neurologistas que têm especialização em neuropsicologia, em testes psicológicos, que podem aplicar esses testes. Outro profissional não pode. Ah, mas tem um neuropsicopedagogo, psicopedagogo não. O neuropsicopedagogo e o psicopedagogo têm outros testes, outras avaliações, certo? O neuropsicólogo tem os seus testes, tem a sua avaliação. O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo já tem outros tipos de avaliação, certo? O neurologista, o psiquiatra já tem outros tipos de avaliação, que seria mais a clínica, certo? E a de testes mesmo, neuropsicólogo, tá? E esses instrumentos, eles são todos padronizados no mundo inteiro, eles são padronizados. Então, se um neuropsicólogo fizer um teste, no Brasil, esse teste vai valer em vários outros países, certo? E esses testes também incluem observação familiar, escolar e social, tá? E análise funcional do indivíduo. Esse social não é o social dentro da escola, não. É o social da criança com os colegas, sei lá, na igreja, num parquinho, numa rua, enfim, certo?
E se essa criança não tem ambiente social fora da escola, aí sim é que se busca a escola, tá? Mas esse indivíduo, ele deve ter vários tipos de ambiente social, até mesmo para o cognitivo dele conseguir se expandir e ele aí sim conseguir aprender, certo? Erros muito comuns, diagnosticar apenas pelo QI. Vai ali no neuropsicólogo, vê quanto é que tá o QI dele. Ah, o QI dele deu 60, deficiência intelectual. Não, não é assim, certo? Pode ser que essa criança, ela não tem estímulo. Como é que vai desenvolver se não tem estímulo? Não tem social, o social é só na escola. Essa criança só tem o celular, não tem mais nada. Como é que esse indivíduo vai aprender? Aí depois diz que tem deficiência intelectual. Se a criança só sai para a escola, não tem social, não vai numa esquina, assim, de jeito nenhum, e só vive no celular, como é que essa criança vai desenvolver? Vai ter diagnóstico errado, certo? Confundir dificuldade de aprendizagem. Ah, é só uma dificuldade de aprendizagem, não é nada não. Com realmente a deficiência intelectual. Desconsiderar fatores sociais e educacionais. Não, ele está no 2º ano, mas está indo, vai dar certo. Não, também não é assim, certo? E rotular sem avaliação adequada. Ai, tem problema de memória. Vixe, deficiência intelectual, bora lá. Não, também não é assim, também não, certo? Nós, professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, né? A gente tem sim a nossa experiência. Muitas vezes, a gente olha para a criança, vixe, esse daí, ele mesmo não é não. Então, com o tempo, a gente tem essa experiência, a gente consegue sim ver muitas características, mas rotular sem avaliação, aí não tem condições. Outro tipo de rotulação também, não diz, por exemplo, é o Joãozinho do 3º ano. Não, vai dizer, ei, sabe aquele deficiente intelectual lá do 3º ano? Isso também é rotular. E isso não pode acontecer, é crime. Sim, é crime. A gente não pode rotular, certo? E vamos direto ao ponto. Nem todo aluno com dificuldade é deficiência intelectual. Nem todo aluno aprendente com problema de memória é deficiência intelectual. Não é. Às vezes é um déficit de atenção, nível 3 de suporte. Pois é um TDAH do tipo desatento, nível 3 de suporte. Aí acaba confundindo com deficiência intelectual. Aí às vezes é um excesso de tela. É o excesso de tela. Desde o berço. Fico até nervosa de falar. Desde o berço com o celular. Ai, como é que essa criança vai desenvolver, Jesus? Então, nem todo aluno é deficiente intelectual. Mas tem sim muitos critérios, tem o nosso olhar prático, tem o nosso olhar de saber ali, devido à experiência, tem sim. E leve tudo isso em consideração. E a perspectiva atual é um modelo biopsicossocial da OMS. A deficiência é o resultado da interação ambiente, indivíduo e ambiente, certo? Então, a deficiência intelectual, ela tem os seus níveis de suporte, que é o intermitente, o limitado, o estruturado, o extensivo, generalizado. E tem tudo isso na nossa apostila, certo? Então, eu digo para vocês, dê uma olhadinha no nosso PDF, na nossa apostila, que eu coloquei um quadro lá muito legal, já definindo cada um. Falar aqui rapidinho, por exemplo, o nível de suporte intermitente, ele é ocasional, ele é baixo. O limitado, ele é temporário, então ele é moderado, é só em alguns momentos. O extensivo, ele é contínuo, certo? Mas não quer dizer que é totalmente. E o generalizado é que é permanente, a intensidade muito alta. Essa criança precisa de acompanhamento até no intervalo, certo? Até no intervalo das aulas. Então, tem esses níveis de suporte. Então, vamos olhar lá a apostila, que faz parte dessa aula, tá certo? Então, você termina essa aula na apostila, tá bom? Então, tchau, até mais!